Olá, eu sou o Flávio, aqui do Legends Modo Carreira, e hoje vou estar trazendo uma equipe do Athletic de Bilbao, lá de 2011 e 2012. Então o Athletic de Bilbao é um time muito peculiar do futebol espanhol, uma equipe muito tradicional, um time que, se eu não estou enganado, nunca caiu para a segunda divisão, tem essa façanha no seu currículo, mas uma coisa que chama atenção é como eles valorizam ali as suas crenças, os seus princípios, principalmente o fato de ser do País Basco, que é uma região ali no norte da Espanha. Os moradores também se orgulham muito de ter nascido lá, é uma parada bem legal isso, que acaba influenciando até na política de contratações do clube, veja só você. Porque para jogar no Athletic de Bilbao, rapaz, você precisa ou ter nascido no País Basco, ou ter algum parente, né, ser descendente de alguém que nasceu lá, ou ter crescido lá desde muito pequenininho. Daí você tá apto a defender as cores do Athletic. É bem interessante isso. Posso até fazer um vídeo aí mais aprofundado futuramente, que é uma história bem legal, mas vamos falar então desse time do Athletic de Bilbao, que me chamou a atenção justamente por causa do Marcelo Bielsa. Eu tava lendo aquele livro que tá ali, o da Pirâmide Invertida, que inclusive é um muito bom livro, eu recomendo muito aí pra quem quiser ler aí, comprar ele e ler. E muito legal, cara, eu tava vendo lá e tal, falei, mano, vou pesquisar, né, vou mais a fundo ver o que ele fez realmente ali no Athletic e vi que a resenha é muito boa, então vou trazer aqui pra vocês. Então bora lá, né, mano, vamos lá, chega de resenha, vamos pra escalação base do Athletic. O Iraizós era o goleiro, o Iraola o lateral direito, o Javi Martínez jogava de zagueiro, o Fernando Amorebieta era seu companheiro, o Aurtenete era o lateral da esquerda, o Iturraspe era o primeiro volante. À frente dele tinha o Del Marcos e também o Ander Herrera. O Susaeta jogava aberto pela direita, o Muniain pela canhota e o Llorente era centralizado, o homem-gol. Marcelo Bielsa, como eu já havia dito, era o treinador. O Toqueiro e o Mikel San José também se destacaram. Bom, agora aqui na nossa sessão de destaques, eu vou começar pelo craque desse time, que na minha opinião foi o Muniain, não só por essa temporada em si, mas pela trajetória que ele tem até hoje, aliás, com a camisa do Athletic de Bilbao. É um jogador histórico do clube, é uma lenda. Na época aí do vídeo, né, do 11-12, na época do vídeo, na época ali que a gente vai falar hoje, ele tinha seus 19, 20 anos, era moleque de tudo ainda, era garoto. E sempre teve essa característica, né, de partir para cima da marcação, sempre foi um cara muito ousado, que ia para dentro, e finalizava bem em gol também, então tá aí, Muniain, grande craque dessa equipe. Peça-chave é mais um jogador que é muito identificado com a torcida, que é o Susaeta, né, ele ficou mais de 10 anos lá no Athletic de Bilbao, é uma lenda do clube também. Nesta temporada em específico, de 11-12, ele jogou em 63 partidas, foi um cara muito participativo, fez 13 gols e ainda deu 15 assistências. Então, um cara realmente aí que, quando estava fora, fazia muita falta, porque ele conseguia jogar na ponta ou no meio de campo ali, conforme fosse necessário, né? Tinha visão de jogo, habilidade ali, controle de bola, então tá aí, peça-chave, um jogador fundamental, o Susaeta. Ah, e antes que eu me esqueça, uma menção honrosa para o Javi Martínez também, que depois de ter arrebentado no Athletic de Bilbao, foi voar lá no Bayern de Munique. Ele era um cara que jogava na zaga, ele tinha uma qualidade excepcional de saída de bola, além de marcar, lógico, muito bem, e era um dos homens de confiança do Marcelo Bielsa, então poderia também ser a peça-chave. E o artilheiro, rapaz, foi o Llorente, né? Não aquele lá que hoje joga no Atlético de Madrid, que é até meio campista, se eu não me engano. É o Llorente centroavante, aquele que jogou na Juventus, jogou no Napoli, jogou no Sevilha, jogou em diversos clubes aí, teve uma carreira bem longa e vitoriosa. E por curiosidade, nessa temporada aí de 2011-12, foi a melhor da carreira dele em termos de números, veja só você. Porque ele marcou 28 gols em 53 jogos, então assim, ele não era um centroavante habilidoso, um cara de mobilidade, um cara que fora da área ele passava fome. Mas dentro da área o cara resolvia e sabia muito bem o caminho das redes, então tá aí, grande artilheiro Llorente. O Athletic foi 10º lugar no Campeonato Espanhol de 2011-12, vice-campeão da Copa do Rei nessa temporada e foi vice-campeão da Liga Europa de 2011-2012. Bom, então como você viu aí, o Athletic de Bilbao fez uma campanha bem mediana, literalmente, no Campeonato Espanhol, terminou ali na metade da tabela, na 10ª colocação. Eles não começaram bem na competição, tiveram alguns tropeços, chegaram a ficar ali na parte de baixo da tabela, mas conseguiram aí se recuperar porque tinha um elenco muito bom ali para isso, né?
Uma rodada interessante, foi a 10ª, na qual eles venceram o time do Atlético de Madrid por 3-0, então foi uma grande vitória aí que deu moral. 2 rodadas depois, empataram com o Barcelona, né, em 2-2, jogando em casa, o que para aquela época, mano, era um sentimento de vitória absurdo, né? Tudo bem que era a última temporada já ali do Guardiola, mas era um time fenomenal aquele Barça, então você conseguir empatar com eles já é motivo até para ser citado aqui como uma partida muito importante ao longo do campeonato. Bom, vamos de Copa do Rei agora, um torneio bem tradicional lá do futebol espanhol, no qual o Atlético de Bilbao tá ali nas cabeças, entre os times que mais venceram também, tá ali com Barça, Real Madrid, sempre rivalizando nesse sentido. Então vamos partir logo para as oitavas de final, na qual o time empatou fora de casa com o Albacete em 0-0, mas depois conseguiu uma bela vitória em casa por 4-0. Então, lógico aí, garantiu a sua vaga para as quartas de final da competição. Nas quartas foi um desafio um pouco mais difícil, eles enfrentaram o time do Mallorca, né, que é uma equipe mais tradicional lá na Espanha, mas da mesma forma aí conseguiram vencer, venceram a primeira em casa aí, ganhando de 2-0, e depois na casa do Mallorca ainda venceram de novo, ganharam de 1-0, ou seja, 3-0 no placar agregado e vaga para a semifinal. E daí na semifinal o Atlético acabou pegando o Mirandés, que era uma equipe que jogava a terceira divisão naquela época, e eles tinham eliminado, para você ter ideia, o Villarreal, o Racing Santander e também o Espanyol de Barcelona. Estavam fazendo ali uma excelente campanha, só que aí a zebra acabou na semifinal com o Atlético de Bilbao, que venceu o time do Mirandés fora de casa por 2-1, depois jogando em casa, rapaz, aplicou um sonoro 6-2, então voltaram ali com a sacolinha cheia de gols para casa e o Atlético conseguiu a classificação então para a grande decisão dessa Copa do Rei. Foram 2 gols do Llorente, o Muniain fez também, o Susaeta fez, então, cara, foi uma festa aí do torcedor que estava classificado para a grande decisão. E aí, por se tratar de um jogo único nessa final, que foi lá no Vicente Calderón, inclusive, o Atlético de Bilbao tinha esperança, afinal ia enfrentar o time do Barcelona, mas eram 90 minutos ali, onde, né, teoricamente, tudo pode acontecer dentro do futebol. E o Atlético, como eu já havia mencionado, é uma equipe muito tradicional na Copa do Rei, né? Um time que tem bastante bagagem. São 23 títulos já ao longo da história do clube aí dentro dessa competição. E a proposta deles, cara, era se defender, lógico, né? Só que não durou muito, né? Não durou quase nada, na verdade. Nos 2 primeiros minutos de jogo, o Barcelona teve 2 grandes chances, mas aí na terceira ali caiu no pé canhoto do Pedro, ele fez 1-0 pro Barça. Depois, ainda a gente teve o Iniesta, que acertou ali um belíssimo passe pro Messi, ele dominou, bateu de direita, inclusive, para fazer o segundo gol. E depois ali, antes mesmo dos 30 minutos, cara, com 25 minutos de jogo, o Pedro já havia decidido a partida, decidido a final. Então foi isso, o Barcelona fez 3-0 no time do Atlético de Bilbao, que realmente aí não conseguiu suportar o ímpeto ofensivo daquela equipe que era fenomenal, que também era muito difícil. Então todo mérito aí pro Atlético por ter chegado na grande decisão, mas realmente não deu, valeu a luta, o torcedor ficou orgulhoso da equipe, mas não deu. Então vamos de Copa da UEFA, na qual o time do Atlético de Bilbao avançou em um grupo, depois de já ter passado pelo playoff, num grupo que tinha o PSG e o RB Salzburg da Áustria, né? Então o PSG, para você ver, ficou de fora aí do mata-mata dessa competição. O Atlético passou e passou bem, passou em primeiro inclusive. Na fase de 16 avos, que é aquela que vem antes, antecede as oitavas, a equipe eliminou o Lokomotiv da Rússia, né? E aí, nas oitavas de final, encarou o grande Manchester United da Inglaterra. Aí, rapaz, aí o palio era muito mais duro, o buraco muito mais embaixo para o time do Atlético, mas eles fizeram uma partida realmente memorável, tiveram uma vitória maiúscula no jogo de ida, que foi disputado lá na Inglaterra, lá em Old Trafford, conseguiram vencer os Red Devils por 3-2, rapaz, belíssima vitória, saíram atrás, conseguiram ainda se recuperar e sair com esse belíssimo triunfo aí. Tava 3-1 e só terminou 3-2 porque o Rooney fez um gol de pênalti ali no finalzinho já. Então foi isso mesmo, eles foram ali comemorar com a torcida depois, a torcida não parou de cantar um minuto, fez uma festa linda lá nas arquibancadas do estádio do rival.
e conseguiram aí uma belíssima vitória, né, para ir com moral pro jogo da volta. E além de moral, o time tinha o placar a favor, né, para jogar em casa, inclusive, mas o Atlético não era um time que jogava com regulamento embaixo do braço, né? Eles foram lá para vencer o United de novo e conseguiram. O Oscar Del Marcos e o Llorente fizeram os gols do time do Atlético, que venceu o United de novo, desta vez pelo placar de 2-1. E aí nas quartas de final eles tiveram um time que eu falei recentemente aqui, que era o Schalke 04 10-11, só que esse, lógico, era 11-12, uma temporada depois, que ainda era muito bom, e tinha Raul Gonçalves. Raul Gonçalves fez 1-0 para a equipe do Schalke 04, lá na Veltins Arena. Depois disso, o Llorente empatou, o Schalke fez mais um gol ali, de novo, com o Raul, e daí pra frente, rapaz, só deu Atlético, mano. Fora de casa, os caras enfiaram 4-2 no Schalke e conseguiram aí novamente ir pra casa com uma belíssima vantagem. E aí, jogando em San Mamés, na casa do Atlético, eles empataram a partida com o Schalke 2-2, então ali conseguiram a classificação já para a semifinal, estavam entre os 4 melhores clubes da competição. E aí na semifinal, mais um osso duro para a equipe do Atlético, que era o Sporting de Portugal. O Sporting jogando lá no José Alvalade, uma equipe muito forte, então eles conseguiram abrir vantagem. Fizeram 2-0 para cima do Atlético, foram gols do Insua e do Diego Capel. Eles fizeram aí os gols do Sporting, que deram a vantagem para os portugueses na volta lá na Espanha. E aí, dessa vez, o Atlético ia precisar reverter um placar, uma situação que era inédita ainda para eles dentro da competição, e mais que isso, né, tinham que fazer 2 gols de vantagem para não levar o jogo ali para prorrogação, né, para ganhar de forma direta. E não é que eles conseguiram, rapaz, e com uma dose não, várias doses de emoção, porque o jogo tava 2-1, ou seja, mesmo placar tava levando a partida para prorrogação. Só que aí, aos 88 minutos de partida, apareceu o centroavante Llorente, que fez um gol de centroavante, gol que atacante bom sempre tem que estar ali para conferir. Ele fez o gol, depois o Sporting ainda deu um baita de um calor no Atlético ali, a torcida apoiou até o final, ficou tensa, é lógico, mas deu tudo certo e classificação já para a grande decisão. Bom, na final, novamente, um rival da Espanha aí que o Atlético teve que encarar, só que desta vez foi o Atlético de Madrid, né? Era a primeira temporada do Simeone à frente da equipe, inclusive, e tal. E, cara, era um time que tinha Miranda, tinha Diego, tinha Felipe Luiz e tal. E o Diego foi um dos caras que marcou um dos gols da vitória do Atlético aí. Foi um jogo que terminou 3-0 para a equipe colchoneira. Então, novamente aí, infelizmente, não deu para o Atlético de Bilbao, que amargou mais um vice-campeonato, mas pelo menos chegou, né, rapaz? Chegou na final aí, bateu de frente com os gigantes do futebol espanhol, perdeu esse jogo aí, claro. Os outros gols foram marcados pelo Falcão Garcia, o Falcão que, mano, era um dos melhores atacantes que o mundo tinha naquela época, vestia a camisa do Atlético de Madrid, fez esses gols. Então, cara, foi ali um contraste de felicidade dos madridistas do lado do Atlético e a tristeza ali por parte dos bascos do lado do Atlético de Bilbao, né? Então, foi isso, vitória por 3-0 do Atlético de Madrid, e para a tristeza do seu torcedor, o time acabou sendo vice-campeão. Então, mano, um time encaixadinho, muito bem treinado pelo Bielsa, tinha ali a sua cara, uma equipe que saía muito bem com a bola dominada, conseguia trocar passes, não se afobava, tentava muito não dar chutão pra frente. Um time que, quando perdia a bola, prezava ali por marca alto, por pressionar ali o adversário, fazer aquela pressão para recuperar o quanto antes também. Uma equipe muito agradável, esse time do Atlético de Bilbao, achei bem interessante, bem legal. Se você, assim como eu, curtiu também, eu peço que você curta esse vídeo aí, principalmente, cara, cada vez mais aí é importante que você curta os vídeos, irmão. Além, lógico, né, mano, pô, assistiu até aqui, não tá inscrito, tá de sacanagem, né, pô, tem que se inscrever, que semana que vem tem vídeo inédito aí pra vocês, então muito obrigado pelo acesso, até a próxima e falou!